Em 42 anos, 2 presidentes não conseguiram reeleger e apenas um teve como sucessor o candidato do próprio partido. Para a gente entender melhor, seria bom a gente olhar aqui na tela, só para ilustrar um pouquinho aqui para a gente. Vamos lá. Então, presidente de 74 a 2001. O Gerald Ford ficou 3 anos, substituindo aqui o Nixon, né? Tá certo? Que renunciou. Ele era republicano. Entrou o Jimmy Carter. Eu acho que eu errei aqui. Eu errei, né? É, o Jimmy Carter, desculpa, eu errei. Jimmy Carter é democrata e não republicano. Então, depois ele foi substituído pelo grande ator, desculpa, assim, no bom sentido. Ronald Reagan, que era republicano, ele ficou de 88 a 89, ele foi reeleito. Foi substituído, então, pelo senhor Bush. Então, um republicano aqui, outro republicano aqui, de 89 a 93, esse aqui é o Bush pai, é isso, né? Bush pai. Republicano também. Vamos colocar a outra tela. Bom, depois nós tivemos uma sucessão democrata. Aí veio eleito o democrata Bill Clinton, ficou 8 anos também. Sai um democrata, entra um republicano, que é o Bush filho, é o Walker, né? Está aqui de 2001 a 2009. Aí ele é substituído por um outro democrata, sai o republicano, entra o democrata, que é o Obama, até os dias atuais. E agora o democrata Obama sai, entra o republicano Donald Trump. Tá certo? Para 17 até 21, 4 anos, pode ficar, mais 4 anos também. Uma coisa que eu queria perguntar a vocês é o seguinte: às vezes a gente diz, pô, a Hillary era mais progressista. Mas eu pergunto o seguinte: dentro do espectro político americano, o que é ser mais progressista ou mais conservador? Nós estamos falando de hábitos culturais, do que nós estamos falando quando fala de conservador e progressista? Bom, a ideia de ser progressista traduz uma base de eleitores, né? Então, isso envolve, por exemplo, direitos de LGBT, né? Então, uma agenda de diversidade, envolve questão racial nos Estados Unidos, que é muito sensível, que é muito complicada. Então, cotas, ações afirmativas, envolve uma política migratória específica. Então, inclusão dos imigrantes, pensar uma educação bilíngue. Isso também envolve uma liberdade religiosa forte, então respeitar o Islã. Questões de armamento, né? Porte de arma também. Porte de arma. Então, ser progressista... A condição feminina, né? Foi um tema importante da campanha, né? Então, ser progressista traduz uma política que atende a essa base. Já ser conservador remete a uma sociedade mais religiosa. A época dos Quaker. Mais ou menos nesse sentido. Então, os ideais protestantes, envolve a defesa e uma leitura mais literal da Constituição americana. Então, ser muito radical no direito às armas, a questão do aborto. Então, o conservadorismo, ele traduz essa base americana que tem uma história importante nos Estados Unidos. Então, ser conservador e ser progressista, de certa forma, traduz a mudança demográfica e cultural que a sociedade americana passa. Embora, né, nem a Hillary seja tão progressista quanto o eleitorado dela, ou essa base dela, e nem o Trump é tão conservador. Por exemplo, na questão religiosa. O Trump não é um homem da intolerância religiosa. Aliás, ninguém sabe bem o que ele é do ponto de vista religioso. Quer dizer, ele não tem, passa longe de qualquer tipo de fanatismo, né? Pelo menos até agora parece que não. Sendo que o Partido Republicano tem setores bastante radicais do ponto de vista da questão religiosa, né? Ele não. Eu acho que o principal desafio dos candidatos é, primeiro, unificar essa base. Então, unificar a base conservadora, no caso dos republicanos, unificar a base progressista, no caso dos democratas. E depois você tentar ganhar o centro ou o chamado voto independente. Então, o desafio é duplo. É você unificar a base e conquistar esse eleitorado independente. E falando de Wall Street, né, que falaram, o Wall Street é pró-Hillary, né? Você foi dormir cedo, né, Heraldo? Você perdeu emoções fortes dos mercados financeiros durante a madrugada. Parecia aquelas provas de Stock Car, só que você estava sem capacete e sem cinto, correndo. Na hora que virou o jogo, lá as bolsas caindo mais de 5%, tudo derretendo, o pessoal em pânico. Mas assim,
o mercado financeiro ele é uma entidade que desconta eventos, então ele antecipa. E além dele antecipar, eu vou dar uma informação para a gente entender como é que funciona esse tipo de apoio. A partir do momento que você tem o pânico, tal, abre as grandes oportunidades. O que o investidor, o tubarão lá, experiente, ele começa a olhar? Ele fala, a economia está indo bem, então as expectativas de lucro são boas. E que tipo de setores o Donald Trump vai favorecer? Que tipo de ações foram as primeiras a serem compradas e começaram a puxar alta? Ligadas à saúde, farmacêuticas, petróleo, porque ele está prometendo desmontar, né, esse Obamacare e privatizar, né, utilizar. Então, o pessoal já começa a comprar essas ações já antecipando os lucros futuros dela. Então, você vê que o apoio durou pouco, né? As bolsas que abriram em forte e baixa fecharam em mais de 1,5% de alta. Então, assim, foi um mergulho e voltou à superfície. Foi uma montanha-russa e a hora que foram identificadas as oportunidades ali, não tem essa, assim, é follow the money, né? O dinheiro vai aonde ele vai conseguir ter o lucro. Então, assim, o que todo mundo esperava que hoje ia ser o apocalipse, porque o Wall Street estava colado na Hillary, na verdade não. Ele vai de acordo aonde a economia está indo bem e aonde as empresas vão estar mal. Até decidir a eleição do Trump, aí de repente nós viramos lá. Mas foi uma madrugada interessante, teste para cardíaco, mas pessoas mais frias se deram bem. Eu gosto de ouvir o Richard sobre isso, porque a minha impressão de leigo absoluto é de que essas famosas bolsas, elas atuam... O primeiro momento é claro que um fato político relevante desencadeia uma certa reação, até com certa coerência. Mas o dinheiro, como diz você, né, é muito mais esperto. Ele vai buscando as oportunidades. E aí é que está. Então, sabe, olha... Fizeram a leitura do plano Donald Trump e quais setores vão ser favorecidos. Aí eu já comecei a olhar as farmacêuticas disparando ali. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente fala progressista, eu fico completamente confuso. Vocês acabaram de dar uma definição aqui de progressista americano. No Brasil, ser progressista é exatamente a mesma coisa ou não? Então, é que aqui no Brasil nós temos uma tradição mais de falar de esquerda, né? Então, aqui no Brasil... A esquerda identificada com... aqui no Brasil, a gente pensa mais nos termos de direita e esquerda. Então, ser progressista aqui no Brasil talvez seja uma espécie de nova esquerda. Pensar temas como meio ambiente, assim, esses direitos que surgem a partir da internet, privacidade, esse tipo de discussão pode estar mais associado com a ideia de progressismo aqui no Brasil. No Brasil. Então, dentro da própria esquerda, você pode ter, por exemplo, uma esquerda que tem valores conservadores em determinado partido, né? Outros que são mais progressistas. Faz uma mistura, né? Aqui no Brasil, a gente pode pensar nesses termos porque também depende muito da polarização, ou seja, você é governo ou você é oposição, né? Você é um partido político ou você tem uma causa que passa pela política? Porque eu imaginava que o progressismo estava mais para o lado do socialismo, ou estou enganado? Eu imagino a distribuição de renda, a limitação da riqueza, maior participação do Estado na economia. Porque isso nos Estados Unidos... Ou não? Nos Estados Unidos, quando se fala liberal, paradoxalmente, você está falando de alguém que quer uma certa intervenção do Estado, sim, no modelo, talvez, do New Deal, um modelo mais keynesiano. Sendo que o conservative, ele quer o Estado longe, aquela história do Estado mínimo, interferindo o mínimo. Inclusive, a demolição que vai acontecer com um programa social da amplitude do Obamacare é em função disso. É uma visão ideológica mesmo, conservadora, firmemente conservadora, de não intervenção. E essa ideia de socialismo, que você bem lembrou, era muito forte nos Estados Unidos nos anos 60. No contexto contra a guerra do Vietnã, movimento estudantil, né? Então, muitos dos conservadores que a gente tem hoje, eles eram, digamos assim, socialistas democráticos dos anos 60, né? Que era justamente essa ideia de pensar o Estado como gerando bem-estar social, né? Mas eles também entenderam que a intervenção do Estado gerava outros problemas e aí começaram a ser críticos dessa intervenção do Estado. Eu dei uma olhada em regiões onde o Bernie Sanders, que era um socialista em campanha, mas desculpa, abertamente... Ele é socialista?
Ele é um socialista na versão americana. Então, o que é um socialista? Aí eu fico perdido. Você falando que o Bernie Sanders era um socialista, eu fico perdido. Ele é um socialista. Talvez um socialista democrático. Socialismo democrático. Social-democrata. Isso. Tá. Mas de verdade, social-democrata de verdade. O candidato se dizendo socialista nos Estados Unidos. Bom, concorreu com a Hillary em alguns momentos de uma forma acirrada. Eu fui ver o mapa do estado de Illinois, onde ele teve uma votação muito boa. Não, fui ver Michigan, perdão, onde a Hillary perdeu. E onde o Bernie Sanders, nas primárias, já tinha uma votação muito expressiva, ganhou da Hillary. Significa que o voto que era quer dizer, de um suposto socialista, não foi para Hillary. Foi para o Trump. Por talvez razões específicas, locais, não sei, mas enfim. É provável. Eu acho que a dificuldade da Hillary foi justamente fomentar um entusiasmo no eleitorado jovem que o Bernie Sanders conseguiu criar, né? Então, o Bernie Sanders falava muito do problema do financiamento estudantil, que o estudante americano ele precisa de um financiamento para poder estudar numa universidade de ponta. E ele dizia que o Estado deveria cuidar da educação dos jovens, né? E aí, então, a Hillary não conseguiu ter esse mesmo apoio dos jovens que ele conseguiu. Deixa eu mostrar mais uma manifestação. A gente tem aqui para mostrar aqui. Vamos colocar, então, aqui para a gente ver, antes do nosso intervalo, de manifestações. Vamos lá. Então, tem milhares de pessoas na área da Bahia, estudantes e tal. São Francisco, né? Então, aí, comemorando a eleição, não. Sim. You are loved, ok? É um protesto. Falando em fascismo, né? E aí esse pessoal está todo insatisfeito com a vitória do Donald Trump, como você acabou de ver aí, né? O pessoal fazendo manifestações na Flórida. Interessante é que eles votaram no Trump. Bom, a gente precisa olhar um pouquinho lá para frente. Como o Richard disse agora há pouco, os investidores estão olhando lá na frente para saber quais são as indústrias que vão crescer, onde é que vai estar a grana, etc. O que vai acontecer nas bolsas amanhã? Bom, eu imagino que Tóquio deve estar abrindo daqui a pouquinho, não é isso? Já. Caiu 5%, mas ela já tinha fechado, né? Quando recuperou o resto do mundo, Europa, Estados Unidos, né? Quem apanhou muito foi a Bolsa Mexicana, né? O México, ele está realmente na linha de frente, né, do Trump, né? Durante toda a campanha. Mas assim, Heródoto, as bolsas, no geral, no mundo, elas estão com... As economias começaram a ganhar tração, sabe? Porque a China, por exemplo, começou a pegar no tranco, tanto que já começou a puxar determinado preço de commodities. Os últimos dados industriais que saíram, Alemanha, Estados Unidos, China, foram muito, muito bons. É como se a economia global, nos últimos 2, 3 anos, finalmente começou a pegar no tranco. Justamente agora está começando a ir bem, os Estados Unidos, o mercado imobiliário indo bem, o mercado de trabalho indo bem. Então, assim, os fundamentos são muito bons e quando isso acontece, qualquer baixa abre oportunidades para compra. Então, a tendência ainda para os mercados nas próximas semanas, aí, continuar em uma boa performance, assim, até porque já descontou todo esse evento. A gente tem mais algumas imagens para a gente colocar ali da manifestação? Temos aí ou não? Está aí, Isso as é Nova manifestações York, acontecendo agora na Flórida também. Eu não me lembro de outra eleição americana, não sei se vocês lembram, que houve manifestação logo depois do resultado, como está acontecendo agora aí na Flórida. Talvez Bush em 2000, né? Teve também? Teve. Manifestação na Flórida também ou não? Na Flórida também, porque a Flórida foi o Porque aí epicentro. foi uma eleição contestada, houve a questão da contagem de votos. Um fato interessante também, a nossa correspondente lá em Nova York citou isso no dia da eleição, foi a primeira vez que um candidato a presidente foi vaiado na sessão eleitoral, e foi o Trump, em Nova York. E ganhou. Ganhou. Aliás, lá ele perdeu, né? Nova Em York. Nova Nova York York ele perdeu. perdeu. Ganhou a Hillary, que aliás foi senadora pelo estado de Nova York. E ela ganhou com uma margem boa. É boa, realmente. Bom, gente, muito obrigado pela gentileza. Alô, obrigado pela participação aqui conosco. Até a próxima oportunidade.